Podcast Energia, sejam bem-vindos. As pessoas querem um amor, mas não querem construir um amor. E eu, às vezes, me vejo diante dessa questão. Os homens foram feitos uns para os outros, educa-os ou suporta-os, como dizia Marco Aurélio. E realmente, o ser humano é um ser relacional. Sem as relações, o que seria de nós, senão um indivíduo com uma personalidade praticamente imutável? As relações obrigam a gente a olhar para nós mesmos, a nos transformar. Como perceber certas coisas em si mesmo sem que o outro nos aponte? E é curioso, porque a gente acredita que se conhece muito bem. Afinal, eu estou dentro de mim o tempo inteiro. Eu sei o que sinto, sei o que gosto e o que eu não gosto. Mas aí chega alguém e fala, olha, isso não é bem assim. Isso magoa. Isso é displicência. Ou esse comportamento seu vem de uma causa profunda que não fui eu que provoquei. Mas como assim? Eu não sabia, me perdoa, vou pensar melhor, vou me perceber melhor. Mas espera aí, eu já não tinha me percebido? E é por isso que eu acredito fortemente que as relações são uma das maiores oportunidades que temos de crescer como seres humanos. Quando a gente começa a se relacionar, se inicia uma parte deliciosa da vida. Mas com ela vem junto a frustração. Preste atenção nesse texto que vou recitar da autora Maria Beatriz Marinho dos Anjos. Meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas, enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o abraço, coração com coração. Tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo ou no vestido, em qualquer coisa onde o faço. E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo fica solto no vestido e na fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade, tudo que é sentimento. Como um pedaço de fita enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz, romperam-se os laços. E saem as duas partes igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Que precisa essa autora, não é mesmo? E talvez construir um amor seja justamente aprender a fazer laço sem dar nó. Antes do amor ser construído, geralmente vem ela, a paixão. A paixão, quando se revela, não sabe muito bem como se revelar. Minhas amigas costumam dizer que esse início da paixão é o famoso trem. Ou tem ou não tem o trem. Olhando para trás, eu percebi que o trem nem sempre é percebido logo de cara. Às vezes ele nasce da convivência. Então o primeiro passo aqui é dar espaço para o novo. Se desprender de medos antigos que fazem a gente repelir alguém antes mesmo de conhecê-lo. Para que tenhamos a chance de sentir a paixão. E me parece que essa visão seja uma evidência de amadurecimento. Ter paciência para conhecer o outro como ele realmente é. E não de perceber o outro através de um viés inconsciente de uma primeira impressão. Mas como quase tudo nessa vida não é uma ciência exata, me sinto na obrigação de te dizer que a nossa intuição já sabe muitas vezes quem é pra gente e quem não é. Agora, uma coisa é uma primeira impressão construída em cima de medo e pré-conceitos. Outra coisa é aquela percepção íntima, quase silenciosa, de que aquela pessoa realmente é ou não é pra gente. Se houver uma ponta de dúvida sobre o outro, dê tempo ao tempo. Mas se não houver dúvida, se escute e se respeite. O tempo não resolve tudo. Às vezes ele até complica mais as coisas. A construção do amor é uma das coisas mais lindas que eu já experienciei. Mas também é um processo de transformação profunda. E muitas vezes desconfortável pra caramba. Eu falei uma vez pra uma amiga minha que estava começando a namorar que os primeiros 3, 4 meses é o momento onde você vai ter mais fogo. Mas também vai ter mais ajuste. E essa é uma contradição que pode nos levar à loucura. Que vontade louca é essa de estar junto o tempo todo? Mas que raiva é essa dele não me perceber, não agir como me convém? É como se a paixão colocasse uma lupa em tudo.
no desejo e na frustração. Duas pessoas diferentes, duas vidas diferentes, duas criações diferentes, isso dá conflito inevitavelmente. Mas a forma como vamos encarar esse conflito diz muito sobre quem somos. A vontade de criar laço ou a vontade de dar nó? O nó começa quando a gente tenta prender o outro, fazendo com que ele preencha uma falta nossa, uma carência que existia antes mesmo dele chegar. E quando digo prender, é quando começamos a esperar uma contrapartida. Eu faço daqui e você tem que fazer daí também. Essa festa aí não é pra gente que namora. Esses amigos da folia, esquece. Percebe? Aos poucos o amor deixa de ser encontro e o que era pra ser a construção de um laço vira nó. Desafio atrás de desafio é essa fase inicial do namoro. Mas quando há vontade, há respeito, há confiança e há comprometimento com a transformação pessoal para querer fazer dar certo uma relação, muitos desses ajustes depois viram motivo de riso e não feridas que não se cicatrizam. Depois vem a rotina, que vira também motivo para a gente nos deliciar ou para nos afastar. Agora aquela versão que a gente projetou sobre o outro começa a ser desmontada, porque a fantasia sempre tem hora para acabar. Eu realmente gosto dessa pessoa, eu gosto do que ela me oferece. Segurança, um status de relacionamento, cuidado e afeto. Aqui você percebe o seu limite. Eu quero estar com essa pessoa especificamente, ou eu quero simplesmente estar nesse lugar, nessa condição, nesse conforto. E por acaso, essa pessoa está aqui. Tem um ditado popular que diz que gente carente não se apaixona, faz reféns. É uma provocação, obviamente. Todo mundo sente carência em algum momento. O problema é quando a gente coloca a responsabilidade no outro de preencher um vazio que é nosso. Isso dá uma trabalheira que só Deus. Então, ao invés de arrumar essa confusão, se encontre em você. A gente não se encontra em alguém. Vai em busca dos seus hobbies, do seu equilíbrio emocional, daquilo que te dá vontade de viver. Só assim será possível construir um amor genuíno que se revelará de dentro para fora, na base da reciprocidade, sem dependência. Porque o outro pode somar a sua vida, mas ele não pode ser incumbido de fabricar a vontade em você de viver. Por fim, o que é construir um amor? Será que Fernando Pessoa estava certo quando disse que nunca amamos alguém? Amamos tão somente a ideia que fizemos de alguém? Em suma, é a nós mesmos que amamos? Eu sinceramente não sei. Talvez as pessoas queiram muito ter um amor, mas não querem ter o trabalho de construir uma relação. Porque construir exige sair da fantasia de encontrar alguém pronto e aceitar o desconforto de duas pessoas reais aprendendo a se relacionar. Eu só sei que amar é bom de um tanto. Amar deixa a vida mais bela, mas só isso não basta. Para construir um amor que perdure, primeiro é preciso sentir que aquela pessoa te atrai de um jeito que você olhe para ela e não sabe explicar totalmente de onde vem aquele sentimento. Eu acredito que o amor carrega uma certa dose de mistério. Tem uma parte do trem que não dá para ser explicado. O laço entre duas almas que se reconhecem nos remete à unidade de onde saímos. O amor pode até começar no mistério da atração, mas ele só permanece quando as duas pessoas aceitam se transformar sem prender uma à outra. E isso é uma escolha diária. Mas não uma escolha pesada que suga energia, mas uma escolha que nos dá vontade de sermos melhores. O desentendimento e o alinhamento de expectativas fazem parte da construção do amor. E eu só digo uma última coisa. Não tenha medo de perder, porque o que é verdadeiramente nosso jamais se perde. Sigam o podcast Energia nas redes, deem um like, compartilhe o episódio, que esse papo te eleve. Até o próximo episódio.